Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. As cruzes são fontes batismais. Livro do Céu, volume 6, 5 de junho de 1905. Jesus disse para Luísa Picarreta: as cruzes são fontes batismais. Minha filha, as cruzes, as mortificações, são outras tantas fontes batismais, e qualquer espécie de cruz que está empapada no pensamento de minha paixão, perde a metade da aspereza e diminui a metade do peso. E como relâmpago desapareceu. Então eu fiquei fazendo certas adorações e reparos em meu interior, e de novo voltou e acrescentou: qual não é o meu consolo ao ver refeito em ti o que minha humanidade fez tantos séculos antes, porque qualquer coisa que eu determinei que cada alma fizesse, foi feito primeiro em minha humanidade. E se a alma me corresponde, o que eu fiz por ela o refaz de novo em si mesma. E se não, fica só feito em mim mesmo, e eu sinto por isso uma amargura indizível. Então, a primeira coisa que Jesus fala aqui, muito importante, que a gente tem que parar para pensar direitinho, que ele fala que a cruz, as cruzes, as mortificações, o sofrimento, tudo o que acontece que mortifica a nossa carne, todo sacrifício que fazemos na nossa carne, são outras tantas fontes batismais. Então, vamos ver, no Catecismo da Igreja Católica, o que é o batismo? O que o Catecismo fala sobre o batismo? O Santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito, porta da vida espiritual. Então, levando em consideração que Jesus falou, né, que a cruz é fonte batismal, então a cruz, o sofrimento, as mortificações, a morte da nossa carne, né, o sacrifício da nossa carne, do nosso corpo, é uma porta para a vida espiritual. O batismo é porta para a vida espiritual. Mas como Jesus está falando que a cruz é fonte batismal, então a cruz, o sofrimento, a mortificação, a renúncia de nós mesmos é porta para a vida espiritual. E a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Então é o sacramento principal, né? O batismo, que é a porta para a vida espiritual. É o primeiro. É que dá acesso aos outros sacramentos. Sem o batismo não tem os outros sacramentos. Então a cruz, ela é maravilhosa. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. A cruz nos liberta do pecado. O sofrimento, o sacrifício, a cruz nos liberta do pecado e nos regenera como filhos de Deus, nos purifica. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na igreja e tornados participantes na sua missão.
O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. E a cruz tem esse mesmo papel de fonte batismal, de nos libertar do pecado, libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Como se chama este sacramento? Chama-se batismo por causa do rito central com que se realiza. Batizar significa mergulhar, imergir. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com Ele, como nova criatura. Toda vez que passamos por um sofrimento, qualquer sacrifício que fazemos, qualquer mortificação, somos sepultados junto com Jesus e renascemos com Ele. Toda vez que a gente sai de um sofrimento, a gente sai regenerado, ressuscitado. Este sacramento é também chamado o banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, porque significa e realiza aquele nascimento da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. A cruz é porta para entrar no reino de Deus. É banho. Tudo que ele está falando aqui do batismo pode ser aplicado para a cruz, porque Jesus falou. A cruz é fonte batismal. Este banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento ficam com o Espírito iluminado. Tendo recebido no batismo o Verbo, luz verdadeira que ilumina todo o homem, o batizado, depois de ter sido iluminado, tornou-se filho da luz, e ele próprio luz. Olha o que a cruz faz com a gente. Nos torna luz. O batizado recebe o Verbo, luz verdadeira que ilumina todo o homem. Então tem outro trecho no livro do céu que Jesus fala que a cruz é a encarnação de Deus na alma. Então a cruz vai encarnar Deus na alma, encarnar Jesus na alma, vai nos tornar luz. E aí no livro do céu, assim, né, vai chegar um momento que a Luísa vai ficar falando assim: eu não sofro mais, eu não tenho mais sofrimentos. O Senhor não me ama como antes, porque eu não tenho sofrimento. Porque ela entendeu tão bem esse valor da cruz que ela queria só sofrer, mas ela queria sofrer. Ela sofria a paixão na alma, né? A paixão de Cristo na alma. Ela tinha as dores de Jesus na alma. E ela ficava, com o tempo, depois Jesus não comunicou os sofrimentos da paixão mais tanto para ela. E ela reclamava com ele. E aí ele falou para ela assim: agora a sua cruz, a minha mira, tem outro trecho que ele fala: a minha mira sobre você não é a santidade humana, é a santidade divina. Então o que eu quero de você é a crucificação da sua vontade. É o maior sacrifício que se pode fazer. Ele não pede mais nada. É o máximo que ele pode pedir de uma alma, é o sacrifício da vontade. E aí ele falou para ela assim: a sua cruz agora é maior. E ela se estende para todas as criaturas, que ela já estava vivendo na divina vontade. Então, a gente está meditando esses trechos aqui sobre a cruz, mas a nossa mira, o nosso foco é a santidade divina. Não é uma santidade baseada só nos sofrimentos. Tem essa parte ele consumou a santidade humana na Luísa e pincelou depois a santidade divina na alma dela. Então não era só os sofrimentos que ele queria que ela passasse, né? Só passasse pelos sofrimentos, não que a vontade dela fosse crucificada. O que isso quer dizer? Aceitar o que ele quer. Então, se Deus quer que você sofra, você sofre. Se Ele quer que você fique feliz, você fica feliz. E isso é a maior crucificação que existe, a crucificação da vontade. E aí a gente já pode trazer quando ele fala as cruzes, as mortificações são outras tantas fontes batismais,
para a gente não ver só essa mortificação aqui como sendo algo, penitências, dores que você passa, doenças, não. Para a gente ver essa mortificação como a mortificação da nossa vontade. Viver sem nossa vontade, entregar a nossa vontade para Deus todos os dias, aceitar cada dia como Ele se apresenta. Porque tudo que acontece é vontade de Deus, é permissão de Deus. Então você aceita tudo como Ele deseja. Pode ser que você nunca passe por uma dor, que você não tenha as chagas de Jesus nas mãos. Mas saiba que o sacrifício da sua vontade é o maior sacrifício. É o máximo. É incrível, assim, sacrificar a sua vontade. Nunca fazer a sua vontade, sempre a vontade de Deus. E a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus vai, o que vai acontecer no meu dia amanhã, o que vai acontecer daqui 2 minutos. Mas o meu sim já foi dado. E eu não retiro o meu sim. Eu confio em Deus a ponto de dizer, eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco, amanhã, daqui a 1 ano, eu não sei. Eu sei que eu já aceito. A única coisa que eu sei é o seguinte, o que acontecer, o que o Senhor permitir que acontecer na minha vida é o melhor. É muita confiança em Deus. Mas é assim, depois que a gente entende o que é o que é viver na divina vontade, é assim meio óbvio, assim, tipo, parece que a gente sempre, parece que é algo natural, né? Porque assim, imagina assim, ó, se Deus permite, vamos pensar assim, Deus permite que, por exemplo, que seu filho fique doente, né? Seu filho fique doente. Independente de você aceitar ou não, ele vai ficar doente. Isso é fato. O que está escrito, o que Deus deseja vai acontecer, você querendo ou não. Então, a diferença é, vivendo a divina vontade, você aceita, adora, ama do jeitinho que Deus faz. Não reclama, não murmura, não. Você começa a ver, entender tudo o que Ele quer fazer, tudo, entender o motivo de tudo. Então você aceita e aceita com amor. E passa pelas situações mais complexas, mais difíceis, com a paz imperturbável, com uma alegria mesmo em meio à dor. A sua vontade está crucificada, você não se revolta com nada na sua vida. Você aceita tudo, mas com uma paz imperturbável. O que acontece na sua vida, no mundo aqui, nesse mundo que passa, não tem importância. Você já vive no céu. E aqui, essa vida que a gente vive hoje aqui vai passar. É muito breve esse momento. E para quem vive na divina vontade, essa vida já passou. Então, tudo que acontecer, você fala, tudo bem, não tem problema. Minha vida não é aqui, eu já não vivo mais aqui. Já não sou mais cidadã da terra. Eu vivo aqui para fazer somente a tua vontade. Estou aqui enquanto o Senhor quer que eu esteja. E eu vou fazer exatamente o que o Senhor pensou para mim, o que o Senhor planejou para mim. Tudo que me aconteceu, eu vou agradecer e vou te louvar, porque eu sei que é o melhor. A vontade divina é sempre o melhor. Não quer dizer que você vai viver na divina vontade. E aí, porque Jesus está falando da cruz, das mortificações, que ele sempre vai falar no livro do céu sobre, ele, principalmente nos primeiros volumes, vai falar muito sobre as mortificações, que são outras tantas fontes batismais. E aí você pensa, então eu vou passar por uma vida assim muito sofrida, né? Eu vou sofrer muito se eu buscar essa vida na santidade, essa santidade. O martírio vai ser da sua vontade.
Luísa, ela viveu ela foi escrevendo o livro e foi vivendo, né? Então, ela não tinha o livro já do 1 ao 36 para entender tudo que Jesus queria dela. Mas nós já temos os 36 volumes, a gente já sabe que a mira dele para ela era a divina vontade e para nós também. Então a gente vai fazer essa meditação aqui sobre a cruz, mas já pensando, já com esse pensamento de que é para viver na divina vontade. Pode ser que você nunca passe por nenhum tipo desse sofrimento de Luísa, nunca. Ela era vítima, né? Ela sofreu todas as dores de Jesus. Pode ser que a gente não sofra. E o sofrimento que eu posso falar que acontece comigo é o sofrimento do dia a dia, da rotina normal. Não mudou nada, assim. Eu sofro o que eu já sofria antes de viver na divina vontade. É o peso da vida, é tudo assim, normal, não mudou, não alterou nada. Só que a minha percepção mudou radicalmente. Eu aceito tudo como se apresenta diante de mim. Vivo muito feliz, muito em paz. Uma vida muito simples, mas muito maravilhosa. Um caminho cravejado de estrelas. Vivo um céu na terra. Então as cruzes as mortificações das cruzes são outras tantas fontes batismais, e qualquer espécie de cruz que está empapada no pensamento de minha paixão perde a metade da aspereza e diminui a metade do peso. Então, tudo que você viver de dor, de sofrimento, de sacrifício, quando você aceita e pensa na paixão de Cristo, né? Une o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus, essa cruz perde a metade da aspereza e diminui a metade do peso. Então, a vida fica leve. A vida fica leve, você não sente o peso da vida. Não é uma vida muito simples, eu posso testemunhar uma vida muito simples. Eu não passo por esse sofrimento tão grande como a Luísa passava, de sentir a paixão de Jesus. Não sinto nada disso. Mas a minha rotina, a minha vida, assim, normal, meu dia a dia, antes era pesado, antes era difícil, era estressante. Hoje é leve. Então, às vezes, num dia exaustivo, né, de trabalho, de cansaço, eu chego no final do dia com muita disposição ainda, em paz e muito feliz. Eu não sinto o peso da vida. Porque eu não, como eu falei, mas tudo que a gente vive, quando a gente pensa, Jesus viveu isso. Quando, por exemplo, tá chovendo, né? Esses dias estava chovendo muito, eu tive que sair na chuva mesmo, porque não tinha como eu esperar passar a chuva para ir embora do trabalho. Estava chovendo muito forte, a rua estava toda alagada. E aí eu falei assim: Senhor, eu tenho que ir, não tem jeito, eu tenho que ir agora, não posso esperar, senão não vou chegar a tempo de pegar meu filho na escola. E eu coloquei só um manto que eu tinha na cabeça e entrei na chuva mesmo, muito forte. Mas eu entrei agradecido, falei: Senhor, quantas vezes na sua vida pública, quando o Senhor estava nos 3 anos, né, de vida pública, anunciando o reino, quantas vezes o Senhor se molhou na chuva? Muitas vezes ele fala na valtorta de chuva, de que pegou chuva, os apóstolos e ele, né? Então, e por que Jesus estava na chuva? Quem que ele estava? Para quem ele estava ali, né? O que ele estava fazendo? Qual era a missão dele? Era por mim, era por você. Que ele estava se sacrificando, ele fez esse sacrifício por mim, de molhar na chuva, de andar quilômetros todos os dias. Quanto ele se cansou, quanto aqueles pés se cansaram por mim, por você. Então, toda vez que eu estou sentindo dor no pé, que eu pego chuva, eu penso: o Senhor sofreu muito mais. E aí eu não sofro
quando eu penso desse jeito. Eu falo, o que eu estou sentindo aqui não é nada. Nossa, eu poderia fazer muito mais pelo Senhor. É um consolo. Chega a ser um consolo, um sofrimento. Tudo que você faz pensando que é para Deus. Aí você pensa o que Ele fez por você. Grandes coisas maravilhosas. E o que eu estou fazendo por Ele é tão pouco, tão pouco. Que bom que eu fico aliviada de poder te oferecer um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de sacrifício para continuar a sua vida aqui na Terra. Então perde totalmente, para mim perde praticamente todo o peso. Se transforma numa felicidade tudo que eu faço, quando eu penso não só na paixão, que a gente pensa na vida inteira, tudo que Jesus fez na vida dele inteira, porque a vida dele inteira foi uma paixão, não foi só. Quando ele fala aqui de minha paixão, quando ele está no pensamento de minha paixão, não é só as 3 horas lá de agonia na cruz. A vida dele toda foi paixão. Ele foi crucificado desde o momento que ele nasceu, que ele foi concebido até o último segundo. Aí essa segunda parte do trecho ele fala: qual não é meu consolo ao ver refeito em ti o que minha humanidade fez tantos séculos antes? Porque qualquer coisa que eu determinei que cada alma fizesse, foi feita primeiro em minha humanidade. E se a alma me corresponde, o que eu fiz por ela o refaz de novo em si mesma. E se não, fica só feita em mim mesmo. E eu sinto por isso uma amargura indizível. Então vamos pensar assim, um exemplo, né? Jesus fala que o consolo dele é muito grande ao ver refeito em nós o que a humanidade fez tantos séculos, o que a humanidade dele fez tantos séculos antes. Então, por exemplo, aí ele fala aqui, né? Porque qualquer coisa que eu determinei que cada alma fizesse, foi feito primeiro em minha humanidade. O que significa isso? Tudo que ele determinou que fosse a sua vida, a sua missão aqui na Terra, os atos que você faz aqui na Terra, foram determinados pela divina vontade, foram escritos na sua alma, foi escrito na sua alma um plano, um decreto divino da sua missão aqui na Terra, o que você faria aqui na Terra, o que você seria aqui na Terra. Tudo isso já foi determinado antes de você vir. Mas, primeiro, Jesus fez na humanidade dele o que você deveria fazer. Por exemplo, se ele determinou que você fosse deixa eu pensar assim, que ele determinou na minha vida, por exemplo, ele determinou que eu fosse, que eu trabalhasse, né? Vamos pensar, eu vou trabalhar, ela vai trabalhar, normal, trabalhar, qualquer trabalho, né? Eu tenho meu trabalho fora de casa. Ele determinou que eu trabalhasse. E ele fez todos esses atos que eu faço hoje no meu trabalho, ele fez quando ele estava aqui. Então, quer dizer, então ele trabalhou a mesma coisa que você, mas ele não trabalhou todas as profissões. Não, mas ele trabalhou com as mãos, com a mente, com a inteligência. Ele usou a sabedoria, ele usou a inteligência, a memória, a vontade, as mãos para trabalhar. Ele trabalhava com São José, né? Ele trabalhava. Então ele fez primeiro na humanidade dele o que ele determinou que eu fizesse na minha vida. E se eu correspondo a ele, seu trabalho hoje, pensando que fazendo esse trabalho por ele, para ele, com ele, aceitando o trabalho como me apresenta no meu dia, da forma como foi determinado por Deus, né? Obedecendo ao meu superior, trabalhando sem reclamar, né? Trabalhando com amor. Ele determinou que eu trabalhasse com amor, na obediência, na ordem, tudo. Se eu correspondo a ele, faço como ele pensou, como ele planejou, quando eu faço o que ele fez por mim, eu refaço em mim o que ele fez na humanidade dele, ele fica consolado. Esse é o consolo. Se eu cumpro na minha vida a vontade de Deus.
Se não, fica só feito em mim mesmo, o ato, né? O ato. E ele sente por isso uma amargura indizível. Então, tudo, eu dei o exemplo do trabalho, mas tudo que você vive na sua vida foi determinado por Deus, foi permitido, ele pensou, né? No caso da Luísa, por exemplo, ele determinou que ela fosse, que ela vivesse a paixão dele na alma dela, isso foi determinado por ele, que ela fosse uma vítima. Então, ele sofreu tudo que ela ia sofrer, ele sofreu primeiro na humanidade dela, por ela. Fez esse ato que ela devia fazer primeiro nele. E se ela correspondeu, e como ela disse sim, ela aceitou, eu aceito ser vítima, eu vou sofrer tudo que o Senhor quiser, eu aceito, faço por amor, sacrifício, como ela fez. Ela correspondeu totalmente ao plano de Deus, à vontade de Deus. Corresponder ao que Deus determinou é viver na divina vontade, é não se opor a nada. Tudo que acontece na sua vida foi pensado por Deus, foi planejado por Deus. A pessoa com quem você se casou, o seu trabalho, tudo que acontece foi determinado por Deus. Ele determinou, porque qualquer coisa que eu determinei que cada alma fizesse, ele determinou. E ele fez primeiro nele. Então ele trabalhou, ele comeu, ele respirou, ele pregou, ele sofreu tudo que a gente sofre, ele passou por tristeza, ele passou por tentações. Então tudo que a gente passa foi determinado por Deus e ele passou primeiro por nós. Ele pensava em cada alma. Então se a gente corresponde, como a gente corresponde a esses atos? Vivendo na divina vontade, aceitando tudo na sua vida como se apresenta. Isso é corresponder a Jesus. Qual não é o consolo dele ao ver refeito em nós o que a humanidade dele fez tantos séculos antes? E se não, fica só feita em mim mesmo, e eu sinto por isso amargura indizível. Então que a gente viva na divina vontade, correspondendo em tudo ao que Deus determinou. Que a gente faça por amor a Ele, com Ele, para Ele. Para consolar o coração dele. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.